E aí, galera, vamos lá mais um. Vamos falar sobre um conceito que pouquíssimas pessoas conhecem e que eu vejo que na atual conjuntura do país se faz necessário você reorganizar para melhorar. Uma ferramenta para isso chama voto censitário. É uma ferramenta que é utilizada há algum tempo atrás, mas de maneira restritiva. Mas hoje nós, pelo menos na minha visão, eu vejo isso como uma reorganização social para que busque a evolução de todos. Então vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Vamos lá. Então, galera, joia? Vamos lá. O que é um voto censitário, né? A gente vê muita gente falando de voto, ir lá, votar e tudo. O voto censitário seria como você se capacitar a ter o direito de votar. Aí você vai falar, não, mas vota, vou provar para vocês até o fim do vídeo que vocês vão concordar comigo. O que normalmente as ditaduras fazem em primeiro estágio? É justamente criar benesses ao povo que tem um menor alcance da realidade econômica, propriamente social e tudo. Por que normalmente a esquerda, e principalmente a esquerda brasileira, vamos pegar como exemplo o nosso país, evidentemente, eles odeiam e escracham a classe média especificamente? Porque você tem a classe média ali no meio de uma classe pobre, né, e de uma classe rica. A classe rica ela é facilmente comprável com o próprio sistema de corrupção, né? Com a entrega de obras, entrega de cargos, entrega de altos cargos em estatais, essas coisas. Então eles, não estou dizendo que sejam todos, mas se você entender, você vai ver as grandes obras do país vão para grandes empreiteiras, não vai para pequena empreiteira, não vai para a empreiteira do cara que tem 30 funcionários, que é o cara da classe média. Não, vai para a empreiteira do cara que tem centenas, milhares de funcionários, onde o cara tem ramificação no país inteiro, inclusive ramificação nas linhas de poder. Então esse cara é o rico. O cara da classe média ele nunca vai conseguir ir lá e construir uma escola, ir lá e construir uma estrada. Então esse cara ele é menos acessível na questão de corrupção, certo? E o pessoal da classe baixa, eles entendam só assim. Eles são mais suscetíveis a serem agradados com menos dinheiro ainda. Então você dá os grandes valores à classe rica, comprando os caras. A gente tem as próprias construtoras, as empresas aí, uma cacetada de empresas, não vamos citar nomes evidentemente para não ter problema, mas as grandes empresas, enormes empresas, elas trabalham, comendo na mão do governo em troca de favores comerciais dentro do Estado. O povo de classe mais baixa, eles são mais suscetíveis a aceitar os agrados do governo. É como o próprio Lula já falou, inclusive, tem vídeo disso, de que um baiano se venderia por 10 reais. Essa é a classe baixa. Então a gente tem no meio desses caras, a gente tem a classe média, que é o cara que tem um nível de conhecimento legal, que trabalha para conseguir as suas coisas, que realmente é a força motriz do país, que cria as micro e pequenas empresas, que é o que gera muito mais emprego no país. Então é por isso que a esquerda odeia a classe média.
E aí o voto censitário, ele age exatamente favorecendo essa turma. Porque, evidentemente, a classe média pode não parecer, mas tem muita gente, é um nível de importância, uma fatia da população que é muito considerável. Então vamos falar sobre o voto censitário especificamente. O voto censitário ele capacita você a exercer o seu direito de votar. Né? O que é o censitário? É você ter regras que te capacitem a votar. Por exemplo, uma coisa que eu acho errado, vocês podem me julgar à vontade, mas o voto de analfabetos. A gente cai lá naquele negócio. Ele facilmente é agradado com uma dentadura, ele facilmente é agradado com uma cesta básica. Entenda que, às vezes, nem na visão dele ele está se vendendo, mas está. Mas na visão dele ele não está se vendendo, ele só está assim, pô, o cara me ajudou, eu vou ajudar ele. Né? Porque a pessoa ela tem uma certa... Né, uma pessoa que não tem tanta cultura, não tem uma intelectualidade tão afinada, só vai entender como ajudar. O cara está me ajudando, eu vou ajudar ele. Ponto. Desculpe. Então vocês entendam que o voto censitário, ele vai... Você pode colocar as regras se você quiser. Eu vou dar três ideias do que poderiam realmente servir como parâmetros. Lógico, pode ser agregado qualquer regra nisso. A questão do censitário é você ter regras para você se capacitar a votar. Na minha opinião, nível de instrução mínimo. Esse nível de instrução mínimo pode ser definido na questão da escola ou até mesmo no conhecimento prático assim, efetivo e do mínimo da estrutura política do país. Por exemplo, quais são as prerrogativas dos cargos que o cara está elegendo, né? Além de saber escrever seu nome, tudo. Vocês entenderam onde eu vou chegar. Se o cara não entende o sistema político, como a maioria que a gente vê não conhece, como que o cara vai escolher? Você vai num ginecologista que não fez faculdade? Não estou dizendo, ainda só as comparações. Você não pega um pedreiro que você nunca viu que o cara levantou uma parede. Ou que a parede que o cara levantou é torta. Né? Você precisa de um mínimo de nível de confiança para você fazer o cara fazer a sua função. E votar é uma função. É uma obrigação, é um direito, né? É um dever. Só que você também precisa se capacitar para isso. É igual dirigir um carro. Imagina. Você vota lá no... Às vezes imagina, pela diferença de um voto, você colocar um ladrão forte lá dentro e ferrar o país por 4 anos. Às vezes por diferença de um voto de um analfabeto. Um exemplo. Não vou dizer o termo analfabeto, mas que uma pessoa que não conhece o sistema, não conhece como funciona. Então, é lógico que isso demora, é lógico que isso não vai ser bem visto por um monte de vocês, mas entenda. No final do vídeo vocês vão me dar razão. Então a gente tem a questão do voto analfabeto. Eu sou absolutamente contra. O voto também tem que ser facultativo. Você não tem que ter obrigação de ir votar. Se você vai votar, você tem que saber o que você está fazendo. Que cai no anterior. No você conhecer as prerrogativas de cargo, conhecer o sistema. Você precisa saber o que está fazendo. Então é facultativo. O que isso ajuda? Torna o voto mais caro para a compra. O cara sabendo o que ele vai fazer e tendo a opção de não fazer se não quiser, o cara para comprar esse voto ele fica muito mais caro, dificultando a corrupção. Olha, se você for... Porque se eu tiver a obrigação de ir lá votar, se o analfabeto, por exemplo, tiver a obrigação de ir lá e votar, o cara fala, vota nesse número aqui que eu te dou uma dentadura. O cara fala, tá, eu tenho que ir de qualquer jeito, eu ponho o número do cara. Agora, se ele não tiver essa obrigação de votar, o cara fala, eu não vou perder 2 horas lá de fila pra nada. Entenda, tem muita gente que pensa assim. Então, o voto facultativo deixaria muito mais caro a compra do voto.
Outra coisa, a gente pede transparência nas questões legislativas, né? A gente pede transparência, saber quem votou em quem, tudo, quem votou no quê. O voto tem que ser nominal, todos. O nosso voto tem que ser nominal. Tecnicamente ele já é, só que não é aberto. Porque você pode entender o seguinte, você não consegue votar fora da ordem da inserção do seu número de título na sessão eleitoral. Não sei se vocês já perceberam isso. Se uma pessoa, por exemplo, foi lá, registrou o título dela e você entrou atrás, e tem 2 guichês, vamos dizer, de atendimento. A pessoa que te atendeu mais rápido, você não pode passar na frente daquela outra e votar. Não. Tem que ser na ordem. Se você cria duas listagens paralelas, você sabe quem votou em quem. Quem conhece o mínimo de informática vai me dar razão. Não precisa nem conhecer de informática, né? Só questão de ordenação. Então você sabe que pra gente o voto é secreto, mas pra eles não. Pode ter certeza. Tá? Então a gente falou questão do voto de analfabeto, a gente falou da questão do voto facultativo e falou do voto nominal. Essas 3 deixam o negócio muito mais azeitado, né? Lógico, isso é um desenvolvimento social que a gente precisa ter. A gente precisa entender que isso vai deixar o país uns 2, 3 níveis acima na questão de desenvolvimento mesmo, de conhecimento político, conhecimento de estrutura, conhecimento da máquina, a gente pode cobrar muito mais efetivamente. A questão do voto nominal é justamente para evitar, né? Ele se torna mais auditável, que é outra coisa. O voto, ele, por obrigação, ele deveria ser auditável. Eu estou fazendo uma pesquisa para ver, o problema é que o Google não facilita essa pesquisa. Eu vou ter que pegar praticamente o TSE inteiro lá e vou ter que ler. Se alguém souber onde está lá o descritivo de que o voto tem que ser auditável, tem uma lei para isso, eu tenho certeza que existe essa lei. Eu gostaria que alguém puder colocar aí, mas eu não estou conseguindo achar. Por que os caras vão muquear isso? Porque isso... os caras não querem que apareça. Então a gente tem esses 3 parâmetros que eu falei para vocês. O voto censitário, né, ele vai ser, infelizmente, tirar o voto dos analfabetos, aplicar o voto de pessoas que entendam o que estão fazendo na urna, a questão do voto facultativo e a questão do voto nominal. Isso, para mim, eu acho que deveria ser o pilar inicial. O que a gente precisa também depois votar, criar, logicamente, é a questão para cargos legislativos, candidatos setoriais, né, distritais, como eles chamam, né? Tipo, região sul da cidade de São Paulo, tem 2, 3 candidatos e é um desses 3 que vai sair. Ponto. Não é o cara votar lá num candidato da Zona Norte, por exemplo, aqui na Zona Sul. Isso tecnicamente não vai dar certo. Isso também vai deixar o voto mais caro, no caso de uma compra. A gente tem esse parâmetro também, né? O voto separado por setores. Então, para vocês entenderem que dá para melhorar a própria estrutura. A gente não adianta a gente jogar o direito de todo mundo escolher, sendo que uma parcela relevante das pessoas que escolhem pode ferrar com a eleição, infelizmente. Não é desmerecendo as pessoas, é fazendo a pessoa buscar se capacitar. Se ela quer ser realmente cidadão, se ela quer mesmo realmente escolher o candidato dela, se ela quer realmente entrar na estrutura para modificar, para melhorar a vida do país, para melhorar a vida do povo, para melhorar a vida dos seus descendentes, ela vai ter que se capacitar. Como qualquer pessoa que estuda para uma profissão. Isso é meio lógico, mas infelizmente eles criaram essas... não, todo mundo tem o direito de votar. Cara, tá, mas pelo menos saiba o que está fazendo. É a mesma coisa que todo mundo tem o direito de fazer uma cirurgia. Quem vai fazer? Você vai confiar em alguém para fazer? Se essa pessoa não for um cirurgião, estudar medicina 5, 6 anos? Entendeu o que eu quero dizer? Tipo... Entende? E às vezes um voto mal dado mata muito mais gente do que um cirurgião inapto, né?
Então, basicamente é isso. Outra coisa que as pessoas têm que entender sobre o nosso sistema eleitoral hoje não se iludam. Muita gente pede, não, a urna, voto impresso, bibibi, bobobo. Eles não vão fraudar as urnas. Eles vão fraudar a somatória. Eles vão fraudar a contagem. Se eles fraudarem, evidentemente, né? Vamos lá, né? Vamos colocar esse se, né? Se eles fraudarem, eles vão fraudar a totalização. Porque a totalização vai ser muito mais difícil de se perceber. Por quê? Eu, na última eleição, eu peguei a zeríssima de várias urnas da minha sessão, né? Da minha zona ali, né? Da escola ali, eu acho que tinha umas 10 salas. Eu vi todas as zeríssimas coladas, tudo, eu olhei, tirei foto, mandei pro grupo, perfeito. O problema é, quando chega lá, eles meio que... Como que um cidadão vai conferir as zeríssimas de todo o Brasil? Como que o cidadão vai conferir todas as urnas do Brasil todo? Por isso que a questão do voto impresso é muito importante. E auditável. Porque, na verdade, o voto impresso, a gente não vai contar voto impresso. A gente vai contar voto impresso caso necessite, em caso de dúvida do resultado eletrônico. Quem te fala, não, vamos voltar a contar papelzinho? Não. Papelzinho vai ser contado se o resultado eletrônico não estiver de acordo com o que acha o povo. Quando o povo pedir para, vamos recontar isso aí que tá meio estranho esses números. Ponto. Aí você vai pegar os papeizinhos, os fiscais, tudo contando um junto com o outro. Ponto. Isso pouca gente fala, né? Nem os grandes sites explicam isso direito, né? Porque eu já disse o que eu acho. Eu acho que, bem, todo mundo pode falar até a página 9. A partir da página 9, olha, você não fala mais, que senão você vai tomar suas machadadas. E aí o cara abre as pernas, fica quietinho na dele, ganha os views, ganha as assinaturas, ganha os membros, ganha os apoios, Você entende o que eu quero dizer? Por isso que ninguém vai fundo na porrada, né? E por isso que eu fico, às vezes, falando sozinho aqui. Só gostaria que o meu povo entendesse que o que eu digo aqui no meu canal, desde o começo, pode ter tido pequenas variações, mas segue uma linha bem lógica. As pessoas podem não gostar de tudo, pois é a minha visão política. Política não, desculpe. As pessoas podem não gostar da minha visão religiosa. Só que entenda que o mundo real é isso. A religião, infelizmente, não demonstra tanto impacto na vida real do ser humano. Cada um, logicamente, se sente bem seguindo o que quer. Até um drogado se sente bem usando droga. É um direito dele. Uma pessoa pode se sentir bem na igreja, louvando um Deus específico. Mas, efetivamente, é a política que faz o mundo girar. Ok? Vamos pensar nisso. A gente tem que se engajar muito. A gente tem que desenvolver a nossa questão intelectual e buscar esse desenvolvimento. Desculpa, ficou um pouco mais longo aí, mas obrigado a todos. Espero que vocês entendam a questão do voto censitário, tirando o voto dos analfabetos, colocando o voto como facultativo e nominal. Isso daria uma outra dinâmica às eleições. Expliquei um pouquinho também de por que a esquerda odeia a classe média. Que a classe média é a mais inacessível com relação a benesses. Normalmente a classe média trabalha, luta, tem a sua empresinha pequena. Já os grandes figurões se vendem em troca do poder e as pessoas menos capacitadas, mais pobres, se vendem por benesses bem mais baratas. Então, a classe média que aqui está ali no meio é a mais difícil de ser acessada, né? Por isso que eles odeiam tanto.
Obrigado a todos aí que me ouviu. Podem não concordar, os comentários sempre abertos. Agradeço a todos. Abraço.